questões que estão a colocar. A primeira questão que surgiu é se a transição energética é a solução, ou se assim arranjamos novos problemas. E, nomeadamente, são dados exemplos do documentário O Lado Negro das Energias Verdes, ou Planeta dos Humanos, igualmente terríveis ou ainda piores. Não será que principalmente o norte global e as elites do sul global terão de reduzir os níveis de consumo radicalmente? Ora bem, eu acho que o filme foi muito claro em relação a esta questão. Se por um lado pôs a ênfase nos combustíveis fósseis, sem dúvida alguma que nos falou de um aspecto absolutamente crucial, que é nós reduzirmos os nossos níveis de consumo, reduzirmos as nossas necessidades de transporte e também mudarmos hábitos e eliminarmos o desperdício. E, portanto, nesse contexto, as energias renováveis são absolutamente essenciais. O documentário, vale a pena ver o documentário e os contra-documentários em relação às energias renováveis, e devemos ser o mais honestos em relação ao papel das energias renováveis. Quando se diz que há energias verdes, não tenhamos dúvidas que as energias verdes têm os seus impactos. Reparem nas barragens, reparem na quantidade de painéis, algumas imagens da quantidade de painéis fotovoltaicos, não em edifícios, mas havia uma imagem impressionante no filme, na zona de umas montanhas, em que, no fundo, eu estava a desflorestar aquelas montanhas e a levar a problemas de erosão para colocar painéis fotovoltaicos. Nós temos que saber escolher os locais certos, não podemos criar novos problemas à custa do uso das energias renováveis. Mas as energias renováveis, seja o solar, seja a eólica, seja, portanto, as várias oportunidades que nós podemos utilizar para reduzir o nosso consumo de gás, de petróleo e de carvão, é absolutamente fundamental. Há um comentário da Rita a dizer, bem, as energias renováveis, entre aspas, não são recicláveis. Bem, em relação aos painéis fotovoltaicos, já agora dar-vos a informação que na Europa, na França, há uma fábrica que faz a reciclagem de todos os materiais de painéis fotovoltaicos. Os painéis fotovoltaicos, neste momento, muitos deles não... Vamos lá ver. A vida de um painel fotovoltaico é muito grande. A garantia que é dada de que após 25 anos, ainda pelo menos 80% da sua potência está utilizável. E isso faz toda a diferença. Mas claro que vamos ter aí um problema de fim de vida nas eólicas, no solar, nas barragens. Os impactos são muito grandes, mas também, felizmente, já há algumas onde os seus prejuízos estão a ser ultrapassados porque estão a ser demolidas, mas estamos a falar de infraestruturas mais pequenas. E portanto, há realmente que ter um olhar crítico sobre todas estas questões, mas não podemos... Eu diria que temos que ver quais são as prioritárias e quais são as menos importantes. Nas prioritárias, sem dúvida alguma, a redução de consumo, o uso de produtos locais e a passagem para as renováveis, sabendo nós que devemos ter um olhar integrado para essas renováveis e para todas estas questões. O que é que eu quero dizer com isto? É que eu, para fazer os painéis, tive que usar CO2, tive que usar materiais, mas mesmo assim também que fique claro, todos os estudos de análise de ciclo de vida mostram que a energia conseguida através dos painéis ganha muito em relação àquilo que foi o dispêndio de energia para fazer o próprio painel. E se conseguirmos garantir a sua reciclagem, temos aí uma oportunidade, sem dúvida, a utilizar. Há outra questão que é
se Portugal está a cumprir o Tratado da Diversidade Biológica. Bem, Portugal tem algumas fragilidades, sem dúvida, e mais do que o tratado, temos a legislação europeia relativa à Rede Natura, onde nós efetivamente não estamos a cumprir com o necessário. Nós fizemos planos de gestão para muitas das áreas de Rede Natura à pressa, sem a cartografia adequada. Há áreas que deveriam estar a ser, já deviam ter sido classificadas e não foram, por exemplo, estão prometidas ainda, mas um caso flagrante é a Foz do Sado, onde tiveram a ser efetuadas dragagens com impactos significativos, e se não foram os golfinhos, há agora uma forte dúvida sobre o porquê do desaparecimento de grande parte da areia do Portinho da Arrábida, e obviamente são estas nossas transformações de escala significativa nos estuários que acabam depois por levar a estas consequências. Relativamente ao roteiro da neutralidade carbónica, se é a solução adequada para Portugal, eu diria que sim, mas não é suficiente. E temos que olhar para as diferentes medidas que estão em jogo. Mais uma vez, eu acho que o documentário aqui que foi, eu diria, brutal em termos da quantidade de assuntos que tocou, e que, aliás, a Zero tem alertado. Nós temos que olhar para os diferentes aspectos. Por exemplo, o roteiro, eu diria que nos dá o caminho certo em muitas áreas, mas vamos ao solar. Estamos a ter muito mais centrais solares do que a implementação do solar no edificado. E esse desequilíbrio nós sabemos que não é desejável. Continuamos, e foi focado no filme, a usar óleo de palma, e que sejamos claros, eles no documentário foca-se a questão da presença do óleo de palma em quase todos os alimentos, mas na Europa o principal uso de óleo de palma é no gasóleo como biocombustível. É verdadeiramente escandaloso. A Zero tem feito algumas campanhas para que os vários partidos políticos, em sede do Orçamento do Estado, fora do Orçamento do Estado, que a Galp, que é aqui a responsável por importar esse óleo de palma e colocá-lo como biocombustível, pare de o fazer tão rapidamente quanto possível, sendo que a Europa prevê que isso venha a ter lugar em 2030. Isto mostra como é tão lento nós agirmos e como somos tão incongruentes, como queremos ao mesmo tempo apostar na neutralidade carbónica e nas energias renováveis, mas queremos construir um novo aeroporto para ter maior oferta na aviação e não avaliamos devidamente as emissões a eles associadas. Portanto, há aqui várias incongruências, mesmo associadas a algumas das atividades previstas no roteiro da neutralidade carbónica. Quanto à desflorestação, o que é que nós conseguimos fazer para além de plantar árvores? O mais importante mesmo é nós garantirmos que a floresta continua a funcionar em condições, para ela não estar suscetível aos incêndios, não é? Nós, ao ajudarmos o clima, também estamos a reduzir os incêndios, porque obviamente não temos as ondas de calor e todo o risco associado aos incêndios, e portanto a plantação de árvores é importante, sem dúvida, mas também tem que ser feita com sabedoria, porque não queremos monoculturas de eucaliptos ou mesmo de pinheiro. Nós queremos sim ecossistemas resilientes a serem construídos e portanto, isso é absolutamente fundamental. Dizer-vos, aliás, que a Zero em breve irá ter uma sessão também para discutir a questão da Amazónia, que nós vemos tão remotamente e que é fundamental seguirmos aquilo que lá se está a passar. Quanto ao que os políticos poderiam fazer,
Bem, a pergunta é da Sara, ela diz que qual é a responsabilidade? É de cada um de nós ou dos políticos? É muito claro que é uma responsabilidade de ambos. É uma responsabilidade nossa, para já porque somos nós que escolhemos os políticos, mas também no nosso dia-a-dia. Isso é absolutamente crucial, que nós consigamos fazer o nosso papel e temos em Portugal 25% das emissões estão associadas aos transportes. Portanto, a forma como nos movemos é realmente crucial. Os outros 25% estão relacionados com a produção de eletricidade. Vamos reduzir muito esta pegada com o encerramento das centrais a carvão em 2021. Vamos ter que passar alguma dessa produção para o gás natural, que não deixa de ser um combustível fóssil e que nós esperamos que seja uma solução muito temporária, mas necessária, e como é mais eficiente, com menos emissões, mas a aposta é atingirmos 80% de eletricidade renovável, no futuro, tão próximo quanto possível, 100%. Já agora, falando do roteiro da neutralidade carbónica, ele está para 2050, nós desejaríamos e desejamos que, e se calhar temos mesmo que antecipar essa data à escala europeia. As organizações não governamentais de ambiente defendem que a Europa deveria atingir a neutralidade carbónica em 2040 e, se quisermos ficar por 1,5 graus, as Nações Unidas são muito claras, o painel intergovernamental para as alterações climáticas diz-nos que nós temos que atingir a neutralidade carbónica em 2044. É um desafio enorme, mas possível, como foi, aliás, mostrado, e foi dita uma frase que é repetida inúmeras vezes: os custos da inação são muito superiores aos custos da ação. Ou seja, os investimentos que eu possa fazer agora vão poupar milhões e milhões de euros às gerações futuras. A Jussara Soares diz que não deve haver uma visão limitada, restrita em relação a este ou qualquer tema. Apenas com uma visão mais complexa de todos os fatores envolvidos, podemos trazer propostas de ações conjuntas em diversos níveis que de facto sejam viáveis e eficientes, sem dúvida. Mas também às vezes não podemos ficar... mas nós já percebemos a complexidade das alterações climáticas. Mas realmente temos que ter uma visão abrangente, mas também não podemos passar a vida, digamos assim, a querer ver ou conhecer todos os detalhes e ficarmos à espera de podermos agir. Portanto, temos que fazer, por exemplo, temos que ter consciência que um veículo elétrico abastecido a energias renováveis é muito melhor do que um veículo a gasóleo ou a gasolina, mas não deixa de estar ali mais de uma tonelada de materiais. Não nos podemos esquecer que há ali baterias de lítio que teve que ser extraído, algures, da borracha dos pneus, para ir lá, muitas das vezes, apenas uma pessoa dentro. Portanto, temos que olhar para o transporte coletivo, para a partilha dos veículos, se calhar deixarmos de ser donos dos veículos para passarmos cada vez mais a apostar na partilha dos veículos e fazer esta análise de ciclo de vida, perceber realmente que nós temos que fazer melhor as contas e obviamente aqui, e é um outro alerta também da Jussara, que é, bem, temos que estar atentos às desigualdades sociais e económicas. As desigualdades sociais e económicas estão neste momento muito a ser criadas precisamente pelas alterações climáticas. Porquê? Porque são aqueles que menos têm, são os países em desenvolvimento, são as Filipinas que apanharam com furacões naquela zona, chama-se tufões, absolutamente brutais, que estão a ter um impacto absolutamente brutal. Ou seja, os Estados Unidos e outros países onde as alterações climáticas têm muitos céticos, esses têm o poder económico para conseguir ultrapassar muitas destas questões. Mas o problema é que nós, nos países em desenvolvimento, temos a crise da Síria. A crise da Síria, uma guerra civil, teve uma enorme seca de vários anos por trás,
onde muitos dos agricultores foram para as cidades e isso potenciou toda a crise. Portanto, há aqui aspectos fundamentais. As desigualdades sociais e económicas são um aspecto crucial do desenvolvimento sustentável, mas as alterações climáticas só agravam precisamente essas desigualdades. Indo aqui um pouco à questão do consumo local, ele é absolutamente crucial. O consumo local deve ser promovido em todos os casos. Porque a pegada em muitos casos do transporte poderá ser mais baixa, mas nunca é tão baixa como o consumo local. Além disso, é uma questão de desenvolvimento regional, de desenvolvimento da própria sociedade. E nós vimos isso na pandemia. Nós vimos como com os circuitos internacionais quebrados, foi à custa do consumo local que nós conseguimos ter muito do abastecimento. Portanto, nós, sem dúvida, um dos aspectos cruciais, por exemplo, é a fruta. Quer dizer, nós, em vez de irmos buscar kiwis à Nova Zelândia, bem, para além de termos kiwis na zona oeste, porque é que nós não comemos mais fruta da época de locais próximos? Claro que se houver problemas ambientais em termos do consumo de água para a agricultura, portanto, nós precisamos, no fundo, de ir buscar os alimentos que as condições mais próximas nos permitem. Mas realmente não tem sentido estarmos a ir buscar muitos bens tão longe. A Rita fala dos comboios. É mesmo preciso nós apostarmos nos comboios. Nós, no transporte internacional, é absolutamente crucial. É impressionante como nós não temos uma ligação Portugal-França, não temos uma ligação Lisboa-Madrid. Vamos ter um plano ferroviário que vai ver quando é que isso será possível. Temos atrasado muito e o Lisboa-Madrid está classificado entre as viagens com maior número de passageiros, no pré-pandemia, dentro da Europa. 2020, diz o José Alex, vai ser provavelmente o ano mais quente, é verdade. Apesar de nós termos uma paragem devido à pandemia por 2, 3 meses, os cientistas já explicaram isto muitas vezes, que é nós não temos uma relação direta e imediata entre as emissões e o clima. Nós temos... e esse é o grande problema, é que na pandemia nós se calhar encontramos uma vacina e conseguimos em 2, 3 anos amenizar, espera-se, o seu efeito. O clima demora décadas a regressar ao seu estado anterior, isto se nós não ultrapassarmos o tal tipping point, o tal ponto de ruptura. E no que respeita ao teletrabalho, eu penso que nós, neste momento, se não tivéssemos muitas pessoas em teletrabalho, os níveis de poluição que teríamos, por exemplo, em Lisboa, já estariam muito mais acima. Nós, infelizmente, já estamos a recuperar, já estamos a ter mais poluição, por exemplo, em Lisboa e no Porto, mas é à custa das pessoas que estão a usar o automóvel e que o podem fazer, mas há muitas pessoas que estão em casa e, portanto, não estão a fazer esse contributo, muito também pelo medo que a pandemia está a causar no uso do transporte público. No que respeita ainda a uma outra questão, que é se os combustíveis fósseis ajudaram a enriquecer e dar pessoas a terem vidas dignas, até que ponto não seria bom introduzir as mesmas nos países em desenvolvimento. Ora bem, o problema é que se nós tivermos o mesmo tipo de desenvolvimento nos países em desenvolvimento que têm muito mais população, veja-se o caso da China, da Índia, de toda a África, com um crescimento populacional enorme, nós vamos ter impactos absolutamente brutais. Portanto, o que é necessário, absolutamente necessário, é que os países em desenvolvimento façam um caminho de
um caminho sustentável em termos da energia que usam, das necessidades energéticas que devem ser suficientes e não apenas eficientes. Nós devemos aprender a viver com aquilo que nos dá bem-estar, qualidade de vida, mas que não implica desperdício. E, por último, ainda temos mais uma questão, mas estamos a aproximar das 9h30. Nós temos que... Há aqui uma nota do Patrick a dizer que há não muito tempo um estudo do Instituto Sueco analisou os maiores perigos para a humanidade a curto e médio prazo. A maior ameaça não foram as mudanças climáticas a curto e médio prazo, mas sim o desaparecimento da biodiversidade. Ora bem, há aqui uma questão importante. Também poderia contrapor não um estudo, mas uma outra visão naqueles encontros do Banco Mundial, aliás, do Fórum Económico Mundial, quando se pede para se identificar os riscos principais para as próximas décadas, os riscos económicos, as alterações climáticas aparecem em primeiro lugar. Mas há uma questão importante que é, há um cientista muito conhecido, Rockström, sueco, que ele e um conjunto de colegas identificaram os chamados limites do planeta. E ele chama a atenção que as alterações climáticas neste momento não são ainda um limite tão dramático como a forma como nós estamos a usar o azoto, a forma como nós estamos a deixar perder a biodiversidade e a causar quase uma sexta extinção à escala mundial. Portanto, mas a perda da biodiversidade também tem a ver com o clima. Veja-se o filme que mostrou em relação aos corais e ao aquecimento. E se nós não temos temperaturas mais elevadas, é graças à capacidade que o oceano tem tido de absorver grande parte do calor, obviamente depois com as consequências da sua expansão e também de absorver muita da água do degelo. Portanto, são coisas diferentes. A questão da biodiversidade, do azoto, tem a ver com este ultrapassar dos limites do planeta, em que as alterações climáticas ainda não atingiram esse ponto, mas estão lá perto, e a questão do impacto à escala mundial do problema. Há uma última questão ainda, para se ter uma ideia da pegada carbónica de uma criança nascida hoje na Europa, apenas pode ser 10% das gerações anteriores para ser compatível. Bem, ora bem, a transição energética pode sem dúvida garantir pode garantir uma enorme diminuição da pegada, mas realmente a mineração é uma ameaça do ponto de vista dos ecossistemas, do ponto de vista ambiental. A Zero, por exemplo, em Portugal, tem vindo a apelar fortemente para que nós, por exemplo, não pensemos sequer, não equacionemos, e tem havido aqui uma diferente visão da parte do governo, em fazer, por exemplo, a mineração de lítio ou de outros metais em zonas de rede natura e em zonas de áreas protegidas. E nas outras zonas temos que ver, obviamente, caso a caso, porque também eu acho que há aqui, e nós temos sido bastante contestados sobre isso, mas o que é facto é que nós também não podemos querer usufruir de tudo aquilo que são tecnologias como o computador, o telemóvel, os veículos elétricos, que obviamente, volto a dizer, temos que ter uma perspectiva abrangente sobre isto, ou seja, eu substituir os carros todos a gasóleo ou a gasolina por veículos elétricos não tem sentido nenhum, quer dizer, porque vamos continuar com os mesmos problemas de congestionamento, vamos continuar com cidades que são para os carros e não para as pessoas, não estamos a apostar numa mobilidade ativa, sustentável, mas obviamente tem que haver aqui algum equilíbrio
e se eu tenho que colocar, se eu tenho que ir buscar energia solar ou eólica a alguns locais onde eu tenho alguns impactos, se calhar também tenho que admitir, se as condições ambientais forem completamente o mais possível respeitadoras, se calhar sou capaz de admitir uma mineração num determinado espaço. Mas, obviamente, eu não posso ter conflitos, nomeadamente, volto a dizer, colocando essas áreas em zonas fulcrais do ponto de vista agrícola ou do ponto de vista da riqueza dos seus ecossistemas. Há aqui ainda mais uma questão, todo o sistema precisa de mudar, da parte da Rita, de um sistema consumista para um de maior respeito, sem dúvida alguma, quer dizer, isto é, nós precisamos de fazer uma aposta completamente diferente naquilo que é a forma de nós nos transportarmos, e não é apenas a tecnologia que nos resolve o problema. Patrick, à vontade para uma pergunta vinda do próprio festival. Sim, peço desculpa estar aqui a abusar agora do meu poder sobre o microfone. Estou a trabalhar em paralelo e não tenho tempo para estar a escrever. Eu, se não me engano, eu vi um estudo que não sei se a nível mundial, mas pelo menos analisou a situação de diferentes países por todo o globo em relação ao quão bem estavam preparados para as mudanças climáticas que estão para vir. Eu não tenho a certeza se vi mal ou não, mas Portugal apareceu mesmo no fim da lista também quarto país mais mal preparado. Vá. E isto para tocar na questão que também temos estado a tentar divulgar um pouco no festival, que é a questão da resiliência, porque não é, para além de uma questão de queremos tornar-nos mais sustentáveis, temos que mesmo assim agora pensar também já de como vamos acarretar todas estas mudanças climáticas a nível da alimentação, etc. Qual é que é a tua posição, ou a posição da Zero, ou qual é que é a tua opinião em relação justamente a uma política que tenha já em vista uma resiliência às mudanças climáticas e os problemas que estão para vir e que não é de um dia para o outro que vamos conseguir estar a invertir? Bem, nós somos dos países considerados mais vulneráveis às alterações climáticas. Nós temos uma enorme zona de litoral, portanto, muito suscetíveis à subida do nível do mar. Somos um país que é suscetível também a ondas de calor, a eventos meteorológicos extremos. Um dos aspectos mais cruciais é também a nossa vulnerabilidade a grandes incêndios. E que não tem apenas a ver com a floresta, tem a ver com incêndios que podem ter uma magnitude muito grande em determinadas circunstâncias meteorológicas que são cada vez mais frequentes, nomeadamente secas e prolongadas e calor, que levam realmente a um risco de incêndio muito maior. E eu acho que realmente nós não estamos preparados. Nós temos uma estratégia de adaptação às alterações climáticas. Note-se que é fundamental nós termos uma estratégia de adaptação, portanto, nós já estamos a sofrer os impactos das alterações climáticas e vamos sofrer mais. Porque o problema grande que nós temos que resolver é que não há uma dependência de um país ou dois, é de todos. Mas nós não estamos preparados e os custos da adaptação são absolutamente brutais. É por isso que é crucial Portugal estar na linha da frente, mesmo na mitigação, na redução das emissões. Olhem para as nossas cidades, Lisboa, Porto, Setúbal, Faro, tudo o litoral, quer dizer, Aveiro. Claro que podemos olhar sempre para a Holanda e achar bem, eles ainda estão piores do que nós. Mas na subida do nível do mar, para mim a subida do nível do mar é talvez das principais ameaças, a par depois, obviamente, de consequências que vão na mortalidade associada às ondas de calor. Nós tivemos uma mortalidade enorme em 2003, quando das grandes ondas de calor que tivemos nesse ano. Também tivemos ondas de calor recentemente, em 2017, em 2019, em 2018, aliás. Mas nós temos que nos preparar
e ao mesmo tempo temos que trabalhar naquilo que fica, não é? E aquilo que fica é o que é que nós estruturalmente e não conjunturalmente, como é o caso agora da pandemia, fazemos para mudar a sociedade do ponto de vista da mentalidade e do paradigma de cada um de nós, mas acima de tudo, isso não é claramente suficiente, é preciso dizer de forma clara ao poder político que tem que ter uma visão diferente daquilo que deve ser o futuro e, acima de tudo, ser coerente. Temos ainda não sei se respondi completamente à pergunta, Patrick, mas tenho aqui uma última questão da Rita. As árvores apostar em recursos para proteger o que temos, apostar não apenas no lucro, mas um bem comum. Sem dúvida, quer dizer, nós temos... O problema é que o lucro de uns acaba por ser, muitas das vezes, o prejuízo de muitos outros. E nós precisamos de uma sociedade onde as desigualdades... Quando nós falamos do desenvolvimento sustentável, quando falamos da Agenda 2030, é precisamente nessa lógica. Nós criarmos uma sociedade que não tenha as diferenças que atualmente existem em termos de consumo, em termos de qualidade de vida, em termos da quantidade de recursos que cada um usa. Já estamos 10 minutos para além da hora que estava prevista. Vejo que ainda temos vários participantes, mas eu penso que nestas coisas também há que pôr um fim para podermos ir descansar numa sexta à noite, para irem ver mais filmes, mais documentários. Mais uma vez queria agradecer ao festival O Mundo que permitiu esta participação da Zero, quer com este comentário sobre as alterações climáticas, mas também um outro debate sobre a história do plástico. São para nós assuntos muito importantes e relevantes e espero que em próximas ocasiões tenhamos a oportunidade de conversar e discutir mais sobre este tema. Patrick, não sei se queres dar algumas últimas palavras também, ou a Diana. Obrigada, Francisco. Obrigada pela intervenção. Eu queria apenas recordar que já estamos nos últimos... Hoje é o penúltimo dia do Festival O Mundo e amanhã ainda vamos ter o Mercado Mundo no Jardim do Príncipe Real durante todo o dia, até às 7 da tarde. Se quiserem passar por lá, vamos ter algumas das organizações que estiveram ao longo deste festival, algumas ONGs e algumas organizações que têm produtos e soluções mais sustentáveis. Portanto, queria deixar apenas o convite a que pudessem passar por lá com a vossa... O evento será ao ar livre, no Jardim do Príncipe Real, mas é claro que tragam a vossa máscara comunitária e apareçam. Muito obrigada. Patrick, não sei se queres dizer alguma coisa. Não, é só também agradecer ao Francisco e mesmo à Zero, que esteve presente em 3 momentos durante este festival. E sim, e convidar a todos a realmente envolverem-se nestas causas, juntando-se a uma outra organização, ou nem que seja a nível privado ou no contexto familiar, de dar estes pequenos passos que são mais do que urgentes e pronto, se interessarem sempre mais pelos temas e deixarem-se também mover a nível emocional para que a cabeça acompanhe essa parte e sim, de resto espero poder ver alguns de vocês amanhã no Mercado O Mundo, como a Diana já disse, e é tudo. Agradeço mais uma vez a todos. Ok, adeus então, boa noite. Boa noite, Obrigado então, também. até à próxima.